Você que está em casa assistindo, você até que é nosso irmão já da igreja, possa compartilhar, deixar um like, mandar para mais pessoas, para que o evangelho possa ser propagado. Eu queria, diante desse texto aqui, irmãos, hoje vai ser uma mensagem mais pastoral. Diante desse texto, eu queria tirar aqui 6 verdades diante desse texto, a respeito do evangelho, a qual hoje nós estamos com uma dificuldade muito grande, porque tem muitos evangelhos sendo criados por aí. E Jesus disse que aquele que acrescentar uma vírgula ou tirar, iria prestar conta com Deus. E aqui nós estamos falando de quem? De Paulo, servo de quem? De Cristo. Você vai ver que o versículo 1, não fecha a tua Bíblia, por favor, que nós vamos usar ela para tirar aí a palavra. Paulo começa dizendo assim, Paulo, servo de Jesus Cristo. Eu já falei outras vezes, mas eu preciso enfatizar, porque Deus tem incomodado já. Algumas semanas nós temos falado sobre servir. A palavra servo significa escravo. Se você quiser uma água, só levanta a mão, que meus irmãos que estão ali vão te ajudar. Tá? A palavra servo significa escravo, aquele que foi comprado por um preço. E escravo, irmãos, ele pertence ao seu senhor. Um escravo, ele não tem vontade própria. Você já imaginou isso? Um escravo não tem nem vontade própria e nem liberdade para fazer o que quer. Um escravo, ele deve viver para agradar o seu senhor e obedecer às suas ordens. Só para que você aprenda, no Império Romano, nesta época, os escravos carregavam uma pesada argola de ferro soldada em volta do seu pescoço com o nome do seu senhor. Quem já viu filmes antigos aqui já viu, né? Os escravos têm uma argola e lá era escrito o nome do seu senhor. Por quê, pastor? Porque era a propriedade do seu senhor. Só para que você entenda, nesta época havia cerca de 60 milhões de escravos em todo o Império Romano. Imagina aí, 60 milhões de escravos. Um escravo, irmãos, não era considerado uma pessoa, vocês sabiam disso? Um escravo, ele era uma propriedade, uma ferramenta viva do seu senhor. Era como ele tinha que se submeter a tudo que o seu dono mandasse. Trabalhos forçados, o dono podia castigá-lo, o dono podia até matá-lo, vocês sabiam disso? Porque era propriedade dele, era como um gado, era como uma propriedade qualquer. Só que, irmãos, Paulo, ele está dizendo que ele era Paulo, servo de quem? Jesus Cristo, irmãos. Que nós podemos aprender com isso aqui já? Paulo não era escravo de um carrasco que podia castigá-lo, matá-lo, sabe? Era propriedade que tinha que andar com uma argola. Mas Paulo era servo de Cristo. E isso nos dá, irmãos, que nós também somos servos de Cristo. E ser servo de Cristo nos liberta. Ser servo de Cristo nos tira as cadeias emocionais. Ser servo de Cristo, irmãos, quer dizer, irmãos, que nós temos um Senhor que não coloca um jugo, mas Ele diz que o jugo dele é leve, suave. Então, irmãos, não tem coisa melhor do que ser servo de quem? De Jesus. Paulo está querendo ensinar isso para nós, irmãos. O que ele estava querendo ensinar, pastor? Que ele era humilde diante de Deus. Ele poderia falar assim, eu sou apóstolo de Jesus. Mas ele começa o texto dizendo, Paulo, servo de Cristo. Irmãos, que eu aprendo aqui, cada vez mais nós devemos diminuir para que o Senhor cresça. E hoje, infelizmente, nos púlpitos, principalmente nas igrejas, o que nós vemos é muitas das vezes nós querendo aparecer. E quando eu falo nós, irmãos, eu estou falando não só a Cristo vive em nós, mas eu estou falando toda a igreja. As pessoas são chamadas pelos títulos. E nós sabemos, irmãos, que os títulos devem nos fazer servir mais e não ser servido. Tem lugares que as pessoas são servidas com copos de ouro. Vocês já viram alguns? Não estou aqui falando no ministério, por favor, pelo amor de Deus, eu não sou disso. Mas eu estou querendo trazer para os irmãos o que é ser servo. Paulo está dizendo, eu sou servo de Cristo. Estava ensinando para eles. E ser servo de Cristo não aprisiona, ser servo de Cristo liberta. Segunda coisa que nós aprendemos aqui. Paulo era chamado para ser o que nesse versículo aí, irmãos? Versículo 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. Apóstolo significa, irmãos, por isso que eu falei hoje era uma mensagem pastoral. Apóstolo significa enviado, chamado do mundo para ser enviado de volta ao mundo. Então o que eu aprendo aqui, pastor? Qual era o propósito do apóstolo? Ser chamado do mundo, tirado do mundo, capacitado por Jesus, para agora ir ao mundo e pregar o evangelho, ensinar o evangelho. Só que Paulo era especificamente separado para os gentios.
os gentios. Então, irmãos, o que eu aprendo aqui? Enquanto que a palavra servo expressa grande humildade, o título apóstolo enfatiza o quê? Grande autoridade. Você está entendendo? Paulo, ao mesmo tempo que ele diz que ele é servo de Cristo, ele também é apóstolo. O que ele está querendo dizer? Ao mesmo tempo que eu sirvo a Jesus, Jesus também me deu uma autoridade. Autoridade. Então, irmãos, para que você entenda, o termo específico apenas para aqueles que foram chamados por Cristo. E aí, irmãos, infelizmente eu preciso falar, a gente já até ensinou isso. Muitas pessoas têm se intitulado isso, aquilo. Vocês perceberam que eu não estou falando de denominação, pelo amor de Deus, até para não causar problema, que a gente trabalha com redes sociais. Mas o que eu estou querendo dizer, irmãos, o texto aqui deixa bem claro que eram pessoas que foram chamadas pelo próprio Senhor Jesus e tinha uma outra característica. Além de ser chamado, ser capacitado por Jesus. E tinha uma terceira característica: ter visto Jesus ressurreto. Então você está entendendo que para ser apóstolo aqui, ele tinha que ter visto. Mas como assim, pastor? Paulo, ele foi em outra geração. Ele foi depois que Jesus já tinha assunto ao céu. Eu vou mostrar para você por meio da Bíblia já. John Murray, ele afirma assim, que a pregação dos apóstolos estava investida de autoridade de Cristo e do Espírito Santo. Pelo fato de ter perseguido a igreja de Deus, Paulo não se considerava digno de ser chamado apóstolo de Jesus. Irmãos, o que o Senhor está querendo dizer, pastor? O que eu estou querendo dizer, irmãos, que se nós entendemos que se nós somos servos, ao mesmo tempo que nós nos humilharmos, Deus vai nos dar autoridade para pregar as pessoas, para evangelizar as pessoas, para fazer a vontade de Deus. Você vai chegar na tua casa e Deus vai te dar autoridade. Você vai chegar no teu trabalho e Deus vai te dar autoridade. Mas tudo com humildade. Terceira coisa que eu aprendo aqui, irmãos, mesmo versículo. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. E agora o que ele fala? Separado para o quê? Não feche tua Bíblia. Pastor, onde o Senhor vai me mostrar que Paulo foi chamado por Jesus? Gálatas 1,15. Se você quiser abrir, depois você volta, deixa marcar. Diz assim, antes mesmo do nascimento de Paulo. Gálatas 1,15. Eu gosto de mostrar na Bíblia para que não fique dúvidas, irmãos. Gálatas 1,15 vai dizer assim, quando porém ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove. Quem é que está escrevendo essa carta? Paulo aos Gálatas. E ele está dizendo, quando porém ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça. Irmãos, Paulo foi separado para anunciar o evangelho da graça. E eu e você fomos separados para anunciar o evangelho da graça, para levar o amor, para levar a paz, para levar Jesus, para levar salvação, para levar restauração. Pastor, mas eu sou cheio de falhas. Quem era Paulo, irmãos? Paulo era um perseguidor. Paulo era como fosse hoje aqueles traficantes que mandam matar. Não era isso que ele fazia? Ele tinha autoridade, ele mandava prender, ele via morrendo. Então, irmãos, nós não podemos nos limitar o poder de Deus nas nossas vidas. Nós não podemos ficar com complexo de inferioridade, porque se a gente olhar para Paulo merecia pregar o evangelho? Não, mas a graça de Deus é maior do que os nossos erros. O perdão de Deus é maior do que as nossas falhas, porque é aí que Deus usa para que a glória seja dele, irmãos. E aí agora Paulo, ele é separado para o evangelho, irmãos. Primeiro, ele é servo, depois chamado para ser apóstolo, agora ele é separado para o evangelho. Eu não sei se você entende, Deus não te chamou somente para sentar num banco, para fazer parte de um hall de membresia da Cristo Vive em Nós, ou de qualquer igreja, você que está nos ouvindo. Mas Deus te chamou para ser servo, te deu autoridade para pregar o evangelho. É para pregar o evangelho. Aí a quarta coisa que nós aprendemos aqui, a fonte do evangelho. Olha só o versículo 2 de Romanos, capítulo 1. O qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos profetas nas sagradas escrituras. Eu vou ler de novo o versículo 2. O qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas escrituras. O evangelho que Paulo pregava, irmãos, qual era o evangelho? Era o evangelho dele? Que ele inventava?
aquele que contava história de caronchinha? Não, era o evangelho de Deus, o evangelho de Cristo. E é esse evangelho que eu e você devemos pregar. É esse evangelho que vai transformar, é esse evangelho que vai salvar, é esse evangelho que vai restaurar os casamentos, é esse evangelho que vai chegar nos lares e vai levar o amor e a paz. É esse evangelho que leva a esperança. Por isso, irmãos, nós temos que pregar somente o evangelho. E muitas das vezes nós queremos contar, sabe, as nossas experiências de vida. Pode sim, mas o centro é o evangelho de Deus. Por que, pastor, existem outros evangelhos? Irmãos, abra as redes sociais, abra a internet para você ver o tanto de evangelho que existe. Muita gente inventando o evangelho, irmãos, adocicado, que você pode fazer o que você quiser, que não precisa fazer nada, que a salvação é de graça. Mas Jesus não diz isso na sua palavra, irmãos. O evangelho é renúncia. Para você que está aqui, queria ouvir uma palavra doce, você precisa renunciar às suas vontades, os teus desejos, para servir a Deus, para ser usado por Deus. Paulo teve que, lembrar de todo um passado e deixar ele para trás, e agora ele vivia somente para Deus. Então, irmãos, o que nós aprendemos aqui, irmãos, Paulo deixa bem claro que a fonte do evangelho não era ele, mas era o próprio Deus. Irmãos, eu e você somos a fonte do evangelho? Não, mas eu e você somos o canal, como Paulo foi. Ei, eu profetizo sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre essa igreja. Eu e você sendo o canal de Deus para pregoar o evangelho, as boas novas, as criaturas que estão perdidas, sedentas do evangelho genuíno, irmãos. Vocês estão aqui comigo? Está dando para entender até aqui? Amém? Então, irmãos, Paulo não cria uma mensagem, mas Paulo prega o evangelho já de Jesus. E é isso que nós temos que fazer, irmãos. É tão interessante que o evangelho, a origem do evangelho, você sabia onde que era a origem do evangelho? Todo mundo acha que é nos homens. A origem do evangelho foi no céu. Como assim, pastor? A origem do evangelho não é fruto do ser humano, a origem do evangelho é fruto de Deus. Como assim, pastor? Ela é revelação da terra ou é revelação divina? Vou perguntar de novo, é revelação da terra ou é revelação divina? Divina, irmãos. Nós precisamos entender que o evangelho é uma revelação celestial, gloriosa, divina para as nossas vidas. Então a fonte do evangelho é o próprio Deus. Se você abrir a Bíblia, você vai ver o próprio Deus se revelando a nós por meio do evangelho. Só que, como eu falei, há muitos evangelhos distorcidos por aí você tem que tomar cuidado. Sempre que eu estiver pregando, alguém estiver pregando, deixa a tua Bíblia aberta. Eu sempre falo isso, irmãos, porque se alguém falar alguma coisa errada, peraí, isso aí não está aqui não. Onde? Quinta coisa que nós aprendemos aqui, irmãos, a antiguidade do evangelho. Nós achamos que o evangelho foi criado ontem. Mas olha só, o versículo 2 vai dizer. Olha aí comigo, lê comigo, por favor. Estou dizendo Bíblia, hein, irmãos. O qual foi por Deus, outrora, feito o quê? Prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas. O evangelho começou ontem? O evangelho começou quando Jesus veio? O evangelho começou lá no começo. Vai dizer Gênesis 3,15. Eis que ele vai tocar no teu calcanhar e você pisará de quem que estava falando? De Jesus. Quem foi que pisou a cabeça da serpente? Quem pisou a cabeça de Satanás? Jesus, quando morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Ele pegou as chaves da morte e do inferno. Vocês estão entendendo, irmãos? Então, muitas das vezes nós achamos que o evangelho ele foi criado em Jesus. Mas não, irmãos, nós entendemos o que? Claro, ele é concretizado em Jesus. Tem uma grande diferença. Por isso que ele fala outrora prometido por intermédio dos seus profetas. Vocês estão aqui comigo? Eu sei que é uma mensagem hoje mais pastoral, diferente do que vocês estão acostumados, mas eu preciso pregar esta palavra. Então, irmãos, o evangelho foi concebido na eternidade. Foi anunciado por Deus na história e prometido pelos seus profetas e plenamente cumprido em Cristo Jesus. Se você pegar a Bíblia toda, o Velho e o Novo Testamento, fala de quem, irmãos? Estão aqui comigo? Fala de quem? Tudo vai falar do Messias, tudo vai falar do Salvador. Lá em Isaías capítulo 9 vai dizer que o quê? E ele nos dará um que será chamado Conselheiro, Deus Forte, Príncipe da Paz, Pai da Eternidade. Quer dizer que ele já existia.
Ali está falando de quê, irmãos? Jesus. Então, irmãos, eu estou pregando Bíblia para que você compreenda que o Evangelho, irmãos, é uma continuidade perfeita de toda a palavra de Deus. Mas muitas das vezes nós achamos que, tipo assim, não, é só Jesus e pronto. Não, irmãos, ele não é uma ruptura, mas ele é completando toda a palavra de Deus. Quem aqui já conseguiu ler a Bíblia toda do começo ao fim aqui, sem parar? Poucas pessoas, por favor, irmãos. Tem muito orar, irmãos. Eu sei que mais gente tinha lido a Bíblia. Por quê, pastor? Se você entender que se você ler a Bíblia do começo ao fim, você vai ver que cada coisa vai se encaixando e se completar. Pastor, mas a Bíblia está fora de ordem cronológica. Eu sei disso, eu fiz teologia. Só que cada livro vai completando o outro. Então, irmãos, eu queria pedir aqui, ô igreja abençoada de Jesus, comece agora, não espere em janeiro não, comece agora. Leia pelo menos 3 capítulos por dia. Quando for daqui 1 ano, eu vou perguntar de novo e falar assim, nós lemos em nome de Jesus, todo mundo. Sabe por quê, irmãos? A gente precisa ler a Bíblia toda. Eu estou falando porque às vezes você conhece pessoas. E aí, leu a Bíblia? Li, pastor, li Salmos, já li umas 15 vezes Salmos. Do 1 ao 150. Por quê? Ah, pastor, lá só fala que Deus é o protetor, o ajudador, 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita. Mas a Bíblia, irmãos, não se limita somente a Salmos. A Bíblia, ela é completa. Por isso que a Bíblia vai dizer, lá em 2 Timóteo 3,16, toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a correção e para a educação de todo homem na justiça de Deus, para que todo homem seja perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então está falando só algum texto? Só Salmos, só o Evangelho de Mateus? Não, está falando engloba o que, irmãos? De Gênesis a Apocalipse. Então, por favor, meus abençoados de Jesus, saiam daqui, criem esse desafio, não porque eu estou falando, mas porque Deus está falando com vocês. Pastor, eu quero conhecer mais de Deus, eu quero amar mais esse Deus. Como se nós não meditamos na sua palavra? Senão eu não vou nem falar gastamos, nós não investimos tempo, mas eu vou falar gastar, porque é maravilhoso gastar o tempo, não com as coisas fúteis, mas com a leitura da palavra de Deus. Estão aqui comigo? Amém? Desanimei vocês agora? Não, né? Por favor, irmãos. Então, irmãos, o que eu aprendo aqui? Que Paulo demonstrou tanta unidade como continuidade da dispensação do Evangelho em relação ao Antigo Testamento. E o Evangelho que Paulo prega é aquele que é prometido pelos profetas do Antigo Testamento, só que é revelado pelos apóstolos no Novo Testamento. Estão entendendo como é mais profundo do que a gente imagina? Quinta coisa, a essência do Evangelho. O que é a essência do Evangelho? Versículo 3, vamos lá, irmãos. Estou finalizando já. Com respeito ao seu filho, o qual segundo a carne veio da descendência de Davi. A essência do Evangelho é quem? Jesus. Estão vendo aqui que o próprio Paulo está falando assim, ó. Estou falando que eu fui chamado para isso, para pregar o Evangelho que diz a respeito de quem? Do seu filho, ao qual segundo a carne veio da descendência de... E a Bíblia foi cumprida ou não foi? Se a gente olhar lá a cronologia de Jesus, ele está na descendência de Davi. Por isso que o cego vai dizer, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Por isso que a oração dele foi ouvida, porque ele conhecia a palavra. Ele não conhecia só uma parte, mas ele conhecia todo o Velho Testamento. E aí, irmãos, eu quero tirar uma aplicação fora daqui. Sabe como que a gente vai chamar a atenção de Jesus? Chamando ele da forma correta. Jesus, eu preciso de um milagre no meu casamento. Chame ele da forma correta. Jesus, eu preciso de um milagre na minha família, na vida dos meus filhos. Eu preciso de uma porta que seja aberta. Eu preciso de uma cura. Eu preciso de salvação dentro da minha casa. Começa a pregoar o Evangelho de forma correta. Começa a chamar Jesus de forma correta. Começa lá assim, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas aonde está isso, pastor? Está na palavra de Deus. Então, do início ao fim, a palavra de Deus vai falar sobre Jesus. Irmão, Jesus Cristo, ele é o eixo. Ele é o cerne, sabe? Jesus é a essência do Evangelho. Eu falei de Isaías, mas se eu for falar de Gênesis, se eu for falar de muitos outros, vocês vão entender. A Bíblia vai dizer, irmãos, que antigamente, os sacerdotes, as pessoas levavam até ele um cordeiro, para que o sacerdote pegasse aquele cordeiro, matasse e aspergisse o sangue sobre aquelas pessoas e os seus pecados eram perdoados. E a Bíblia no Novo Testamento vai falar que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira
Vocês estão entendendo que eu estou falando do Velho e do Novo Testamento e estou falando da mesma pessoa? Então, irmãos, lá estava na simbologia daquilo que Jesus viria sobre nós. Quando eles passam o sangue nas portas, nos umbrais, hoje nós precisamos passar o sangue aonde? No nosso coração. Pastor, então eu tenho que matar um cara. Não, Jesus já morreu. O que você precisa entender é que o sangue de Jesus, que nos liberta, que nos purifica de toda a injustiça, é o sangue de Jesus que foi derramado da cruz, que nos garante a salvação, irmãos. Vocês estão entendendo que eu estou falando de Velho e Novo Testamento ao mesmo tempo? Então, irmãos, a boa nova de Deus é quem? É Jesus. Irmãos, não tem presente melhor para nós do que saber que Deus enviou o seu único filho para morrer no nosso lugar. Talvez você saia daqui bravo comigo. Eu queria ouvir uma palavra assim, pastor, para mim. Mas, irmãos, essa palavra, se a gente conseguir colocar em prática, você vai entender o tamanho do poder do Evangelho de Deus, o tamanho do poder da palavra de Deus. Quando ela entra, quando ela penetra, irmãos, ela é como uma espada. Sabe, ela vai no mais profundo das medulas e ossos e ela confronta as nossas vidas. Irmão, quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu entendo que eu sou pecador, eu sou miserável, eu sou pequeno. Porque às vezes, sabe que as pessoas têm noção? O pastor prega, o pastor... Irmãos, pelo contrário, quanto mais a gente conhece de Deus, mais a gente diminui e vê o tamanho que Deus é. Você pode conversar com quem lê a Bíblia, irmãos. A Bíblia sempre confronta a gente. Irmão, você pode prestar atenção. Às vezes você não falou para ninguém aquele pecado escondido. Aí você vai ler a Bíblia, irmãos. Aí o Espírito Santo vai lá e nem alisa, é direto no local. Porque Deus sabe do meu e do teu coração. Deus sabe da minha e da tua vida. As pessoas podem até nos julgar, mas quem nos conhece é Deus. Então, irmão, se você quer ser liberto, se você quer ser transformado, entenda o tamanho do poder da palavra de Deus, do Evangelho de Deus. Mas eu não estou falando de um Evangelho que as pessoas criam do jeito delas, mas eu estou falando da Bíblia. O Evangelho que Paulo pregava era o mesmo de Jesus. Não é à toa que ele fala assim: eu sei de meus imitadores como eu sou de Jesus. Nesse mesmo texto é tão interessante que o Evangelho tem duas características para nós. João fala assim, se alguém vier, lá em 1 João, 2, se eu não me engano, se alguém vier pregar um outro Evangelho, que Jesus não veio em carne, sai de perto dele, não receba na sua casa. Irmãos, o que eu aprendo aqui? Primeira coisa do Evangelho é nós cremos que o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo habitou entre nós. E ele se fez carne ou não fez? Essa é a primeira característica, irmãos, de uma igreja que prega a verdade. Ela tem que pregar que Jesus veio em carne, que Jesus deixou a sua glória, se humilhou, nasceu numa manjedoura. Essas são características do Evangelho, e Paulo vai dizer isso, João vai dizer isso, Pedro vai dizer isso. A segunda coisa que nós precisamos entender, irmãos, que a Bíblia vai dizer que ele, em todos os momentos que está com os discípulos, ele fala assim: eis que eu vou morrer e ao terceiro dia eu vou. Esta é uma outra característica. Se não pregam a ressurreição de Jesus, se não pregam a ressurreição dos mortos, este é o Evangelho fajuto, não é o Evangelho que vem dos céus. Não é à toa que lá em 1 Coríntios capítulo 15, aquela igreja não estava acreditando que os mortos poderiam ressuscitar. E aí Paulo vai falar para eles: se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa fé. Nós estamos aqui de passatempo, brincando de ser crente. Mas, irmãos, a primeira característica, saber que Jesus veio em carne. A segunda característica, pastor, saber que o nosso Deus morreu e ao terceiro dia ressuscitou e está sentado à destra de Deus Pai. Esse nós temos que glorificar. E Ele ressuscitou. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que Ele é o primogênito de muitos. Quem esses muitos? São muitos. Estão aqui em nome de Jesus. Ele é o primogênito. A Bíblia vai dizer que aquele que crer e morrer será salvo. Deus o ressuscitará naquele grande dia. Se nós não cremos na ressurreição de Jesus, melhor nós ficarmos em casa. Assistir, agora não é mais Faustão, né? Não sei o que é outro Luciano, né? Não sei o que do Luciano. Melhor ficar em casa para isso. Mas, irmãos, o que eu estou querendo dizer com isso, pastor?
que o verbo se fez carne, o Deus eterno, ele entrou no tempo, irmãos. Aquele que preenche tudo, aquele que criou tudo, ele deixa a sua glória, vem aqui em carne, mas ele também sofre e morre por mim e por você. Ele se doa, ele se entrega. Não mataram ele, ele se entregou. A palavra de Deus vai dizer, porque ele tinha autoridade ou não tinha? Mesmo sendo em carne. Então, irmãos, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e apareceu para alguns, depois apareceu para mais de 500, e depois ele subiu ao céu e enviou o seu Espírito Santo para nós. Vocês estão entendendo, irmãos, que eu estou falando de Bíblia, palavra de Deus? Então, irmãos, a última coisa, pastor, que nós aprendemos aqui, a abrangência do Evangelho, versículo 5, olha só. Para que tudo isso do Evangelho, pastor? E aí eu vou falar para você agora. Por intermédio de quem viemos a receber a graça e apostolado por amor do seu nome, para obediência por fé entre todos os gentios. O Evangelho de Deus é destinado a todos os gentios. Mas ele está querendo dizer o que aqui, irmãos? A todos os povos. A palavra grega, para que você entenda, etne, traduzida, ela significa por gentios ou nações. O que o senhor está querendo dizer isso, pastor? Que se refere aos gentios, porque os judeus achavam que Jesus tinha vindo somente para... E o que eles fizeram? Viraram as costas para Jesus, não é isso que a palavra de Deus diz? Eles não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. E o que Jesus faz? Vai até os gentios. O que o senhor está querendo dizer com isso, pastor? Irmãos, as boas novas, ela é destinada para todos, ela abrange a todos, é aqueles que creem no seu poderoso nome. Ah, pastor, mas Deus vai salvar todos aqueles que creem no seu nome. Nós não podemos julgar ou falar quem vai ser salvo, mas aqueles que creem serão salvos. É isso que precisamos pregar. Por quê, pastor? Os irmãos lembram que diz lá em Apocalipse? Que o Senhor virá para todas as línguas, povos, nações e tribos. Então o Evangelho não era só para os judeus, apesar deles serem um povo escolhido. E o que eles fizeram para Jesus? Viraram as costas. Irmãos, que nós entendamos que o Evangelho não é só para ficar aqui nas quatro paredes, só entre nós. O Evangelho é para que eu e você alcance os gentios, eu e você alcance as pessoas que estão lá fora, que nós possamos entender que não pode ficar num grupinho fechado. Se Deus nos salvou, esse maravilhoso presente não deve ficar só para nós. Vocês já viram uma criança quando ela recebe um presente? Qual a primeira coisa que ela faz? Ela sai correndo para contar e mostrar para todas as outras crianças. Se nós entendemos o tamanho do presente, que é a salvação, que é o Evangelho de Deus, a gente vai sair correndo para anunciar para as outras pessoas. Irmãos, a gente precisa entender que o Evangelho é universal em seu alcance, só que ele vai salvar somente aqueles que creem. Às vezes a gente tem essa noção que Deus vai salvar todo mundo. Se fosse salvar todo mundo, Jesus precisaria ter morrido na cruz, irmãos? Não precisaria morrer? Se Deus vai salvar, não precisaria sacrifício. Só que aí, irmãos, o texto é bem claro: todo aquele que crê. Deus enviou o seu Filho ao mundo para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí nós achamos que o Evangelho ele vai salvar todo. Não, irmãos, Deus deseja isso, não é isso que Deus fala? Até os ímpios se convertam. Mas o que a palavra de Deus vai falar? Que muitas pessoas continuam com o seu coração duros. Quem é que já passou pela experiência de estar falando há 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos por Jesus para alguém? E parece que você está batendo numa parede. Já teve essa experiência? Você fala, não, vamos lá, Jesus ele é maravilhoso, ele mudou a minha vida. E parece que entra aqui, nem sai aqui, porque acho que nem entra. Só bate e volta. Mas por quê? Porque às vezes ainda está com o coração duro, mas nós não podemos desistir, porque não está escrito na testa de quem vai ser salvo. A nossa função é continuar batendo na porta. É muito interessante isso, irmãos. Pastor, eu sei que eu já sou salvo, então está tudo bem. Quem te falou isso? Eu vou te falar algo da parte de Deus. Sabe uma característica de saber que você é salvo? A sua obediência a Deus. Concorda comigo ou não? Tem pessoas que vão falar assim, eu sou salvo, mas não obedece a Deus, você acha? Irmãos, não é assim. Se coloque de pé, por favor, em nome de Jesus.
quero antes agradecer você que está aí até agora nos assistindo, ouvindo essa palavra. Que Deus abençoe a tua vida. Compartilhe essa palavra. Se não é inscrito no canal, se inscreve no nosso canal, dá uma força, nos ajude. Mande para mais pessoas, para que as pessoas possam ouvir o Evangelho de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.